Pessoal, a repercussão, né, dos embates com o ministro Alexandre de Moraes estão aumentando a cada vez mais. E a lista, vamos dizer assim, de desafetos do ministro cresce a cada vez, a cada momento mais. O Michael Schellenberg é aquele jornalista do Twitter Files. Ele fez uma publicação onde ele fala sobre as sanções que foram impostas, né, ao ministro Alexandre de Moraes por parte do governo norte-americano, né, da impossibilidade do ministro Alexandre de Moraes poder estar viajando para os Estados Unidos. E aí, chegou uma informação do Von Serran sobre os senadores que estão lá nos Estados Unidos, e ele fala de uma reunião, né, uma reunião que os senadores e essa comitiva teve inicialmente com o Mauro Vieira, que é o chanceler, que foi lá para os Estados Unidos para tentar solucionar, né, o problema aí do tarifaço, apesar do Lula estar absurdamente contra o próprio chanceler. O Carlos Bolsonaro fez uma crítica, citando uma matéria do Diário do Poder que diz o seguinte: tarifaço. O Lula impediu o Itamaraty de atuar e o chanceler até vazou do Brasil. Né? Então nós vamos falar sobre isso aqui. Né? Tem críticas aqui, inclusive, de deputados, e o Carlos Bolsonaro também fazendo essa crítica. Por outro lado, o Donald Trump levou a melhor, mostrou a ineficiência do Brasil em uma ação conjunta, inclusive, com a União Europeia. O Bolsonaro teve uma condenação, né? Então uma matéria que a gente repercutiu e que a gente precisa falar com vocês agora, né? E aí, né, o Lula vira alvo de críticas das mais pesadas, inclusive dentro da mídia. Vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o Pacheco também. Então, para você que está nos acompanhando, tá? Busque informações de relevância, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente aí, para você sempre estar recebendo essas notícias que são sempre verificadas, a gente traz sempre com o maior cuidado e carinho para você. Bom, e para você, né, que sabe, tá vendo toda essa loucura do Brasil, já pensou num plano B? Para pensar. Imagina se realmente com o Lula no poder, você acha que o Lula pode chegar a um ponto absurdo de querer brigar com outros países? Você gostaria de estar preso nesse país sem a possibilidade de sair? É melhor você se programar antes? Pois é. Residência uruguaia é a mais barata e a mais rápida para você. E outra, é fronteira seca, tá? Fronteira seca. Então vale muito a pena. Se você quer saber os benefícios, tá na descrição aqui, clica no link e entre em contato conosco, tá? Lembrando a vocês que é um país sólido, ótimo para você ter uma conta bancária em dólar, protegida. A segurança jurídica do Uruguai é muito grande. Muita gente fica falando, mas é um governo de esquerda. É muito diferente dessa questão radical que nós temos aqui. Tá? A segurança jurídica lá é totalmente diferente. Pode ter certeza, nos procura que a gente vai informar isso para vocês. Bom, mas vamos lá, vem de matéria, vamos falar sobre o que está rolando no Brasil hoje. É o seguinte, pessoal, a lista de desafetos do ministro do Supremo Alexandre de Moraes só cresce. O jornalista Michael Schellenberg, ele fez essa publicação aqui de alguns dias atrás, exclusivo. Os Estados Unidos impõem banimento de viagem do juiz da Suprema Corte por perseguição, né, perseguição contra o presidente Bolsonaro. Né? E a ação veio horas depois da medida do Alexandre de Moraes mandando a Polícia Federal lá. O que acontece? Chamou atenção aqui, né? Algumas postagens, né, e que viralizaram agora, inclusive do Michael Schellenberg. Ou seja, até pouco tempo atrás, o Brasil não pairava em momento algum nos noticiários norte-americanos. E agora, o Brasil está o tempo todo. Ontem teve uma publicação do Wall Street Journal, através da Anastasia O'Grady, onde ela falou do caso Felipe Martins. Agora, das sanções do Marco Rubio. E aí, o Brasil está fazendo de tudo para tentar mitigar, minimizar esse impacto, né, e essa imagem negativa que o Brasil acabou, né, criando, né, o Brasil acabou tendo lá fora. E aí agora, né, vem a questão das sanções também, que vão chegar ao Brasil, né, como se fosse um verdadeiro tsunami, né, algo gravíssimo.
Nós vamos falar agora, né, sobre essa questão das tarifas com uma publicação do Victor von Serran. Um grupo de parlamentares foi até os Estados Unidos. E lá, sabe, há uma situação até deplorável. No próximo bloco eu vou te explicar tudo isso. Olha só, o Victor von Serran escreveu o seguinte: houve uma reunião entre os senadores da comitiva com Mauro Vieira antes de embarcarem para os Estados Unidos. Acredito que tentaram um acesso com democratas, na qual depois tentaram inserir o ministro das Relações na agenda para os diálogos. Porém, não terão sucesso. O próprio Trump decidiu pelas tarifas e só ele pode voltar atrás. Os americanos entendem que tratados e pactos internacionais de direitos humanos foram violados e sabem que resolver agora, nesse momento, sai barato demais que resolver depois, né? Sai mais barato que resolver depois. Ou seja, o Donald Trump, né, ele está interessado em aumentar, né, a pressão contra o Brasil. Ele não vai recuar. Essas sanções vão chegar. Ontem mesmo, numa entrevista, ele falou. O Carlos Bolsonaro fez uma crítica, né? Rede Globo, cadê você? O painho precisa de que mintam para o Biden mais uma vez em nome da soberania nacional e pela defesa da democracia. Ou seja, ele coloca aqui, ó, Lula impediu o Itamaraty de atuar e o chanceler até vazou do Brasil. Ou seja, quem está tentando contra a soberania nacional? Quem está fazendo de tudo para que as sanções venham? Quem quer usar as sanções como subterfúgio, como argumento para a desgraça econômica que foi criada no Brasil? O deputado Gualberto, ele escreveu o seguinte, olha, já está provado que Lula não está defendendo a soberania nacional, mas os seus interesses políticos, ideológicos, eleitoreiros e partidários. Ele deseja que o Brasil quebre para entregá-lo ainda mais nas mãos do Partido Comunista Chinês. E é literalmente, né, essa postura que vem sendo desembrenhada ali pelo Lula, tá? Ou seja, eu já disse para vocês, muito antes do tarifaço chegar, eu falei, o Lula está caçando briga e quer que o Trump o veja. É aquele cara incômodo que fica brigando, sabe? Fica tentando ali, até que uma hora fala, quer saber, eu vou para cima desse pentelho, né? É o que o Lula fez. No próximo bloco, a gente vai falar, né, sobre o senador Marcos Duval. É o seguinte, pessoal, dá uma olhada nessa matéria do Metrópole. O senador Marcos Duval, né, que desobedeceu o STF, se gaba de ter visto de informante dos Estados Unidos. Então, o Marcos Duval fala que ele seria um informante, que lá nos Estados Unidos ele tem um visto que garante, né, liberdade de acesso, né, e que ele nunca saiu do Brasil porque não quis. Se ele quisesse, ele já tinha saído muito antes, que ele tinha um visto de informante nos Estados Unidos, inclusive um passaporte de informante. E aí, né, ele faz a publicação ali com inúmeros passaportes que ele teria, né, e não só o passaporte brasileiro. Tem um de passaporte diplomático como parlamentar. Né? Antes de ir para os Estados Unidos, contrariando a determinação do Supremo Tribunal Federal, o senador Marcos Duval se gabou ao Metrópolis por ter um visto de categoria S para o país norte-americano. Esse tipo de documento é utilizado pela Casa Branca para permitir a entrada de estrangeiros que fornecem informações consideradas valiosas para os interesses da Casa Branca. É questão de minutos, né, depois dessa reportagem do Metrópolis, que saiu agora há pouco, de vir uma ordem de prisão do Marcos Duval por parte do Alexandre de Moraes. Em março desse ano, ao responder um repórter do portal sobre o uso do ChatGPT para desenvolver um aplicativo de inteligência artificial, o senador disse ter ligação com os Estados Unidos. Abre aspas. Minha filha é cidadã americana, nascida nos Estados Unidos. Além disso, possuo 4 cidadanias e um visto americano de categoria S. Recomendo que pesquisem essa categoria antes de fazer insinuações equivocadas. E aí o parlamentar também mostrou, né, para o Metrópolis essa foto aqui, né,
mostrando todos os vistos que ele tem, né? Aí ele falou: os Estados Unidos possuem um programa para os vistos de categoria S. De acordo com o Departamento de Justiça, ele é aplicável a estrangeiros que providenciem informações críticas e precisas necessárias para o sucesso de uma investigação ou um processo contra uma organização criminosa ou uma organização terrorista. E falou que ele é um informante, né, por parte do governo americano. Então, assim, ele disse: eu vou voltar para o Brasil. Eu quero ver se o Alexandre de Moraes vai me prender. Depois, ele fez essa publicação aqui, ó. Abre aspas. Eu pretendia retornar ao Brasil depois do recesso parlamentar, mas, diante dessa nova decisão, vou daqui para Washington para conversar com o secretário de Estado Marco Rubio, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes. É o que disse o Marcos Duval. Ontem, o Marcos Duval publicou um vídeo, né, onde ele declara que ele queria só um minuto. Ele, sem seguranças, sem ninguém, junto ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Meu amigo. Então, assim, a situação se agrava cada vez mais, né? Ou seja, o Marcos Duval pode ter certeza que é uma figura que não vai voltar para o Brasil. Ontem, até o Rui Costa Pimenta comentou sobre o caso do Marcos Duval. Não vai ter regresso para o Brasil. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza disso. E aí vamos lembrar, né, que os Estados Unidos é uma fonte, né, para quem está fugindo do autoritarismo no Brasil, mas para quem foge de outras coisas também. Eu vou quebrar o gelo um pouquinho aqui. Essa matéria não tem nada a ver com política, mas já que nós estamos falando de fuga do Brasil, vocês viram isso aqui? Né? Vocês lembram o menino lá do Caneta Azul? Azul Caneta, né? Ficou famoso. É o Brasil isso aqui, né? A esposa diz que o Manuel Gomes esperou ela ir ao mercado para fugir para os Estados Unidos. Dá uma olhada, né? A esposa do cara é tão perigosa quanto o Alexandre de Moraes, porque tá fazendo os caras fugir para os Estados Unidos, né? Cara, olha essa doideira. O cara lá, o Manuel Gomes, ele tá sendo acusado de que ele abandonou a esposa e foi visto numa filmagem numa lancha lá nos Estados Unidos, lotado de mulheres ao lado dele. Essa beleza, né? Essa linda, que é óbvio que as mulheres vão ficar ao lado dele, é claro, né? Aí ela falou: mas como assim? Eu fui num supermercado fazer compras, a hora que eu vi, ele tinha sumido, desaparecido, questão de minutos, de horas. Aí a assessoria, né, jurídica dele, a defesa dele respondeu que não, era só um caso, era um flerte, não era esposa, né? E aí ele já deixou todas as despesas pagas e foi embora. Vai ter dor de cabeça. Vai ter muita dor de cabeça, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Olha só, o Donald Trump, né, ele está mostrando que essa questão das tarifas tem um impacto muito mais econômico, e o Donald Trump ele está sabendo aproveitar. Né? O Brasil é que está se tornando um pária do mundo ao não dialogar direito com o Donald Trump. Olha só essa matéria da Gazeta do Trump. Fecha acordo comercial com a União Europeia e anuncia tarifa de 15%. Abre aspas. O maior acordo comercial já feito na história, segundo o Donald Trump. E o Brasil? Aqui, ó, chupando dedo, pastelando. Durante o encontro que foi realizado no domingo, na Escócia, o presidente ele estava em viagem para a Escócia para fechar esse acordo com a União Europeia. Né? E aí o Trump ele anunciou, em vez de cobrar 30%, ele fez um acordo reduzindo para 15% e abrindo um monte de mercados comerciais. O Donald Trump entendeu o seguinte: olha, em vez de fechar as portas, eu faço a ameaça das sanções e abro mercados. Por quê? Porque a maioria dos países, por entender que os Estados Unidos já é rico demais, fecha as portas de muitos mercados para os Estados Unidos com tarifas altíssimas. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, né? Meu cunhado mora nos Estados Unidos, tá? E ele falou: Sandro, eu comprei o meu carro por $90 mil, tá? E aí ele falou: eu cheguei aqui no Brasil, e aí eu fui conversar com um conhecido, né? E o meu carro custa $1,5 milhão aqui. Ou seja, lá é $90 mil, é $1,5 milhão.
Alguma coisa está errada nisso. 3 vezes mais. Então, há um fechamento do mercado gigantesco. O Donald Trump falou o seguinte, a reunião foi realizada com a presidente da Comissão Europeia, a von der Leyen, né, a Ursula von der Leyen, sei lá, bom no sobrenome não. Segundo o Trump, o acordo, né, é de 600 bilhões de dólares que estão sendo destinados, tá? 150 bilhões ao setor de energia e outra parcela significativa à área da defesa. Ou seja, os Estados Unidos vai fornecer mecanismos de defesa e energia elétrica para os Estados Unidos. O Trump falou o seguinte, esse é o maior acordo comercial já fechado entre nós, afirmou Donald Trump, destacando que o mercado europeu continuará sendo estratégico, mas vai exigir reciprocidade nas trocas. O cara mostrando como é que governa, né? O cara tem força para isso, né? Tem potencial para isso. E a popularidade do Trump vai crescer na hora que o resultado começar a mostrar ser um verdadeiro sucesso norte-americano. Eu aposto nisso. Vamos lá, essa matéria aqui aconteceu já 2 dias atrás, né? Sexta, mas eu não consegui falar com vocês sobre isso aqui. Bolsonaro foi condenado por falas sobre venezuelanas. Você lembra quando o Bolsonaro estava falando, né, sobre a questão dos venezuelanos, refugiados, e ele falou, não, eu estava passando, aí eu vi as venezuelanas, pintou um clima e eu voltei. E aí, o Ministério Público, ele entrou dizendo que aquilo ali incentiva pedofilia. Cara, assim, é uma coisa absurda, né? A decisão agora foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e condenou o Bolsonaro ao pagamento de 150 mil de danos morais coletivos. O Bolsonaro já tinha uma vitória, né? A primeira instância, ele foi absolvido, né, por maioria de votos. A 5ª turma já do Tribunal de Justiça entendeu que as falas do ex-presidente levaram sofrimento e assédio às adolescentes e à sua própria família. Durante a campanha eleitoral de 2022, né, você deve lembrar desse caso, ele deu entrevista a um canal de podcast e narrou que em visita à localidade de São Sebastião, lá no Distrito Federal, ele se deparou com adolescentes bem venezuelanas, bem arrumadas, o que para ele demonstraria estarem submetidas à exploração sexual para ganhar a vida. E aí, por causa dessa fala, Bolsonaro acabou tendo essa condenação aí que ainda cabe recurso. Olha só. A imprensa anda descendo a lenha no Lula, né? E não sem razão. Principalmente os jornalistas mais sérios, né? Olha só, o J.R. Guzzo, para mim um jornalista amplamente respeitado, ele disse o seguinte, olha, a briga do boçal raiz. Lula teve outras ideias tão fixas e tão estúpidas como essa, mas possivelmente nenhuma delas foi tão irresponsável quanto o seu rugido de rato diante dos americanos. Sim, o rugido de rato acho que representa bem, né? Segundo o J.R. Guzzo, o presidente da República, sem jamais ter perguntado ao povo brasileiro, e para que isso, né? Democracia com o povo, para quê? Ou sequer, né, se achava uma boa ideia provocar uma briga mano a mano com os Estados Unidos, começou a ter o seu 3º mandato com a ideia fixa de se exibir como o grande inimigo mundial da potência econômica militar e política número 1 do planeta. É um gênio, né? Teve outras ideias tão fixas e tão estúpidas como essa, mas possivelmente nenhuma delas foi tão irresponsável quanto o seu rugido de rato diante dos americanos. Nem está prometendo um final tão humilhante assim. Como um motorista bêbado que sobe com o carro na calçada e entra na contramão e queima o sinal vermelho e depois diz que não sabia direito o que estava fazendo, Lula só parou quando bateu de frente com o muro. Ou seja, o muro chama-se Donald Trump. E esse muro vai atropelar o carro. O pote fazendo xixi no cachorro, aqui é um muro atropelando o carro. E quem vai pagar isso aí não é o mentecapto. Somos nós. Somos nós que pagaremos tudo isso. Né? Somos nós que vamos pagar caro com essas questões ideológicas que o governo assume. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa publicação. O Rodrigo Pacheco
foi sancionado, né, com a perda do visto, porque ele não pautou a anistia, entre outras coisas que ele fez também, né? Só que ele deu uma resposta, né, ao grupo dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: nunca baixei a cabeça, diz Pacheco, aliados de Bolsonaro. Segundo o ex-presidente do Senado, o Pacheco, que é do próprio partido do Kassab, do PSD, né, ele respondeu ontem à tarde às críticas de aliados e apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, por ter se colocado, né, contrário a uma anistia ampla, geral e restrita aos condenados pelo 8 de janeiro. É o que o Trump pede agora. E aí você acha que a sanção não viria ao Pacheco? Óbvio que viria, né? Então o primeiro foi a cassação dos vistos. Abre aspas. Olha só o que o Pacheco escreveu. Convivo com este tom agressivo da extrema-direita desde antes de ser presidente do Senado, afirmou o Pacheco. Nunca baixei a cabeça para esse grupo que só faz gritar e agredir, não propõe nada de relevante e útil, declarou o Pacheco, falando, né, sobre a oposição e os aliados do Bolsonaro. O Pacheco, né, anteontem, quinta-feira, né, há 3 dias atrás, ele participou de um evento ao lado do Lula. Ele abraçou o Lula agora por completo, já não tem mais o que falar. Ele deveria se desfiliar ao PSD, ao PSD do Kassab, e ir para o PT logo. O ex-presidente do Senado disse que as pessoas que defendem uma anistia agem como se a invasão da sede dos 3 poderes em Brasília tivesse sido um passeio no parque, né, alinhado 100% com o discurso do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, não sem razão, as sanções, né, com cassação dos vistos, chegaram ao Pacheco. Agora sim, se você acha que é normal a gente apresentar assim, com o rosto limpo, um vídeo como esse, não deveria ser normal. Deveria ser com o nariz de palhaço bem na frente da cara. Olha isso. O Senado impõe sigilo de 100 anos sob registros do lobista careca do INSS. É para acabar. Olha a loucura disso aqui. O Senado, ele mandou 100 anos sobre os registros de entrada do tal do Antônio Camilo Nunes, né, que é conhecido como careca do INSS, dentro do Senado, ou seja, nas dependências do próprio Senado. A decisão, que para mim é estapafúrdio, foi divulgada após uma solicitação via Lei de Acesso à Informação do portal Metrópolis. E tem que dar parabéns para o Metrópolis, né? Está se tornando um jornal bem investigativo. A Câmara dos Deputados informou que o lobista não possui registro de entrada nenhum dentro da Câmara. O Senado, quando o Metrópolis perguntou, ele falou, não, nós colocamos 100%, 100 anos de sigilo aqui sobre ele. Né? O que ele é considerado um platô, né, das fraudes do INSS. As fraudes do INSS já tem 4 meses, nenhuma figura foi indiciada, ninguém, né, foi sequer ouvido pela Polícia Federal como indiciado até agora. A justificativa que o Senado deu para o sigilo disse que é na proteção dos dados pessoais, dentro da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, que garante confidencialidade. Né? E aí, sem sombra de dúvidas, essa figura conhecida como careca do INSS é a figura central que tratava com altas figuras do escalão, né, do governo sobre as fraudes do INSS, que levou bilhões dos coitados dos aposentados, e já foi autorizado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que nós tenhamos que ressarcir essa turma. Né? Deu para você ver o tamanho do buraco que nós estamos enfrentando. Né? O tamanho do buraco disso aí. Né? Agora, que é a grande questão? Já foi para o STF. E lá vai terminar exatamente como a Lava Jato. Ou seja, o STF vai destruir tudo aquilo ali, e aí não tem nem o que falar. Né? Nós veremos mais uma vez a impunidade imperar aqui no reino das abóboras. Né? Vamos lá. O Maurício Galante ontem publicou um vídeo interessante. Nós vamos falar sobre ele no próximo bloco. O Maurício Galante falou que o Brasil está sendo espionado e ninguém faz nada. Ele disse, né, que os chineses estão
investigando e espionando todos os brasileiros. E que Israel já reconheceu essa forma de espionagem por parte dos chineses e que não aceita, né, esse tipo de espionagem dentro de Israel. Como é que o Brasil estava escancarando, abrindo as portas para esse tipo de espionagem. Olha o que ele falou aqui. Lembrando que o Maurício Escalante, né, ele é parlamentar lá nos Estados Unidos, né, vereador lá nos Estados Unidos. As autoridades do Brasil estão sendo espionadas por uma outra nação. Semana passada, Israel proibiu a qualquer membro do governo israelense, qualquer nível, ter carros da BYD, porque eles receberam o carro da BYD. Carro da BYD é proibido nos Estados Unidos, sabe por quê? Carro da BYD é uma plataforma de inteligência completa. Isso. Carro da BYD tem microfones, tem câmeras, tem reconhecimento facial, diretamente no software, no painel, que vai direto para uma central na China, usando inteligência artificial e Big Data de supercomputadores. O STJ, olha a gravidade da coisa, os juízes receberam carros da BYD de graça. E olha só, o STJ fez um congresso, eu falei isso, eu tava lá em Washington, até no início do ano, em março, que eu tava no congresso National League of Cities, que eles fizeram um congresso, então vieram ministros da Suprema Corte da China, com ministros nossos do STJ, fizeram 2 dias de congresso para trocar experiências de procedimentos jurídicos. Amigo, o que o Brasil tem que trocar de experiência com o Supremo Tribunal Federal da China, que é um STF de papel, amigo, que tá lá para mandar nego pra cadeia e dar uma bala na nuca. E é o seguinte, você hoje não sabe aonde um ministro do STJ está, o que ele tá fazendo, com quem ele conversa, mas a China sabe. A China sabe. Porque dentro do carro eles estão em real time, transferindo dados, quem tá dentro do carro, quem conversou, quantas milhas foi, onde parou, aonde leva a filha na escola, onde leva o filho na escola. Cara, não é muito fácil você mandar um torpedinho, um e-mailzinho, olha, saiu o nosso processo? Ok. Lembra que sua mulher trabalha aqui, sua filha estuda aqui, seu pai tá fazendo cirurgia de coração com o médico tal, com não sei o que, entendeu? Isso gravíssimo que nós estamos falando. Nós estamos falando de segurança nacional, cara. Nós temos Superior Tribunal de Justiça recebendo carros, plataformas de inteligência. E aí veio o Lula, é isso mesmo? O presidente do Brasil, Lula, foi lá receber um navio em Itajaí ou Paranaguá, não foi isso? Com 2.000 carros da BYD, não foi? Comemorar a chegada dos carros da BYD. Amigo, se distribuir esses carros aí para todas as autarquias da República, Congresso, Senado e tal, você tá falando que as autoridades do Brasil estão sendo espionadas por uma outra nação. Lei de segurança nacional, você tem crime de responsabilidade. Você entregar o país dessa maneira. Amigo, aonde que estão as autoridades que ainda tem 2 miolos no Brasil? Aonde que tá essa gente? Para tudo que eu quero descer, pô. E aí, o que vocês acham sobre isso? É só uma teoria da conspiração? Ou você não entraria nessa? Eu vou te ser sincero. Pra mim, né? Ouvindo aí, ó, estão me escutando tudo. É igual o celularzinho. Celularzinho chinês. Os caras estão te monitorando. Eles sabem onde você tá, sabem onde você tá falando, né? O que você tá falando. É igual o próprio celular do Google lá, meu irmão. Vamos lá. Você nunca falou, hoje eu tô com vontade de tomar um café, você abre o celular e tá lá 50 propaganda de café. Pois é, meu irmão. Você é besta, né? Eu mesmo já conversei com a inteligência artificial e perguntei, olha, você ouve o que a gente tá falando? Ela falou, sim, nós tentamos optimizar o máximo para te atender melhor, então estamos sempre atentos e ouvindo o que você tá falando. Aí, né? Cada um no seu cada um. Vamos falar sobre uma publicação do Novo no próximo bloco. Pois é, pessoal, talvez um dos assuntos mais questionados e falados é o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é isso? Então, olha só. O Romeu Zema, que é um possível candidato pelo Partido Novo, ele disse o seguinte, olha, vamos lá. Eu só defenderei candidatos que defendem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Olha o que disse o Romeu Zema. Na sua chapa presidencial, no seu palanque, o senhor vai dar apoio a candidatos ao Senado que defendam o impeachment de ministros do Supremo? Com toda certeza, caso essa situação perdure, porque é um absurdo você proibir um pai de falar com o filho. É um absurdo você falar que alguém não pode dar entrevistas. Isso me parece que é quase que surreal. Quer dizer, mas desculpa, mas só para emendar, claro. Na sua avaliação, governador, isso não acirraria os ânimos em vez de pacificar o país, que tem sido uma palavra que tantas pessoas usam, o senhor mesmo já usou essa palavra de pacificação, mas muito pouco tem sido feito para uma pacificação institucional e política do país? Ô Yuri, eu sempre fui favorável ao diálogo. É lógico que isso que eu estou dizendo, né, seria uma alternativa a continuar
essas decisões absurdas. Até a eleição do ano que vem, com toda certeza, vai haver alguma acomodação, algum comedimento com relação a essas decisões, porque isso está ficando insustentável. Ex-membros do Supremo Tribunal Federal, ex-presidentes, estão criticando abertamente essa condução. Eu acho que qualquer pessoa em sã ciência, com algum senso crítico, vai começar a rever suas posições. Então, espero que sim. Agora, quando você está lidando com alguém que não tem, né, nenhuma autocrítica, talvez aí você precisa apelar para algo mais extremo. Espero que não cheguemos a isso. Na sua Vamos lá. Espero que não cheguemos a isso. Já não tem volta, não tem choro. Agora, a gente precisa abrir a mente pelo seguinte. 2 pontos que a gente precisa discutir. Primeiro, nós temos 4 nomes possíveis presidenciáveis, né? Caiado, Tarcísio, Ratinho e Zema. Dos 4, o único que abriu o bico para falar de impeachment de ministro Alexandre de Moraes, de anistia, de tarifa, foi o Zema, né? Escuta o que eu vou te falar. O Zema é ignorado pelo STF. Deixa ele falar. Se o Tarcísio abrir a boca falando em impeachment do STF, ele está inelegível amanhã. Por quê? Porque o Tarcísio tem chance real de ganhar a presidência. Se o Caiado falar, não vão dar muita atenção. Agora escuta o que eu estou te falando. Vão deixar o Zema falar para passar um batom, uma maquiagem, dizendo que isso aqui é democracia. Tá vendo? Qualquer um pode falar o que quiser, pode pedir fora Moraes. Agora, deixa o jogo começar e o Zema vir com este discurso. Tarcísio, Caiado e Ratinho, ensaboadões, não falarem nada disso, e o Zema falando. O Zema vai destacar no campo eleitoral. Vai sim. Mas se o Zema se destacar com o discurso impeachment de Alexandre de Moraes, vão torná-lo inelegível. Escuta o que eu estou falando com vocês. Escuta, depois nós conversamos sobre isso. Certo? E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Papai do Céu nos abençoe muito. Amanhã a gente volta com mais conteúdo preparado especialmente para você. Bora pra cima. Vamos?